Como seriam os robôs, a volta do espinossauro e a nova ilha? Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre a quarta temporada de Jurassic World, Acampamento Jurássico. Cada like desse vídeo é um pedaço de carne para Comilone e a Comelinha comerem, então já deixa o seu. Os campistas estão no barco da Tiff e do Mitch, finalmente indo embora da Ilha Nublar. Kenji ainda continua bravo com Darius. A terceira temporada terminou com um grande suspense de que algum dinossauro está no barco com eles, mas é apenas um compsognato. Essa temporada vai desenvolver Brooklyn e Kenji como um casal. No início eu achei isso muito estranho, porque eu pensava que ela tinha mais química com o Darius. Enquanto tentam capturar o Compinho, o barco fica preso em algas. Darius mergulha para retirá-las. O radar do barco detecta algo no mar. Esse suspense é muito legal. Darius está sendo seguido por um enorme tubarão. Essa é uma homenagem ao clássico Tubarão de Steven Spielberg, que é um dos produtores executivos de Acampamento Jurássico. O tubarão continua avançando e Darius fica preso nas algas. De repente, uma forma familiar aparece no radar. Quem é fã da franquia já abre aquele sorrisão. Atrás de Darius, o Mosasauro abocanha o tubarão. Que cena espetacular! Na terceira temporada vemos o Mosasauro escapando da lagoa do Jurassic World. Faz sentido ela ainda estar perto da ilha. Para a criação do Mosasauro, os artistas usaram como referência o modelo do filme e também se inspiraram em crocodilos. Kenji pula no mar e consegue livrar as pernas de Darius, mas o Mosasauro está logo atrás deles. Com uma boia, os dois são resgatados pelos campistas e Brooklyn liga o barco para eles sumirem dali. Darius e Kenji se acertam, mas o enorme réptil marinho continua os perseguindo e morde o barco. O Mosasauro está sendo mais aproveitado aqui do que nos últimos dois filmes. A Mosa está virando o barco, mas eles estão perto de alguma ilha. Em um grande salto, o Mosasauro se joga sobre eles e destrói o barco. Eles acordam na ilha junto com os destroços do barco e todos estão bem, até o Compinho. Para procurarem por ajuda, eles se arriscam a entrar nessa nova e misteriosa ilha. Você quer saber as maiores curiosidades sobre filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. Eles vão parar em um imenso deserto. Ben vê algo brilhando ao longe e todos decidem ir até lá. Com forte calor, eles começam a ficar exaustos. Para piorar, eles precisam fugir de uma grande tempestade de areia. Eles são engolidos pela tempestade e Brooklyn e Kenji acabam se separando do grupo. Por que será que os roteiristas deixaram eles sozinhos, né? O grupo simplesmente se reúne novamente. Eles encontram um objeto brilhante e era apenas uma placa de metal. Isso faz todos perderem as esperanças. À noite, eles fazem uma fogueira e gritam para botar para fora suas frustrações. Menos Ben. Enquanto estão dormindo, Ben sente a presença de algum predador. Eles são cercados por um tigre dentes de sabre. Ok, isso foi uma surpresa. Na primeira temporada é sugerido que o Dr. Wu estava planejando clonar mamutes. Scott Creamer, um dos produtores da série, diz que em um mundo onde a clonagem é possível, não faz sentido as empresas clonarem apenas dinossauros. Para a criação do tigre dentes de sabre, os artistas usaram como referência grandes felinos e até gatos. Sozinho, Ben atrai o tigre para longe e é emboscado pelo animal, mas Kenji pula em cima do tigre. Começou a mentirada. Os dois correm do animal e os campistas atiram pedras para espantar o tigre e Ben finalmente dá o seu grito. Eles continuam andando pelo deserto e encontram uma estranha perna robótica e uma parede falsa muito tecnológica que se abre e revela um grande corredor misterioso. Eles entram no corredor e o Compinho não perde tempo e entra também. Para aumentar o mistério, eles vão parar em uma selva. E tudo fica ainda mais doido quando eles se encontram com um tiranossauro que tem uma cor acinzentada. E para piorar, surge um segundo tiranossauro, que já é mais parecido com a Rex.
Os dois dinossauros parecem estar brigando e uma mulher observa tudo e analisa dados em seu tablet. Ela vai até eles e explica que os tiranossauros estão apenas trocando carinhos. Isso é bem bacana. Nos filmes ainda não tínhamos visto os tiranossauros agindo dessa forma carinhosa. A mulher se chama May Turner. Ela é uma paleoneurobiologista que estuda o cérebro dos dinossauros. A doutora diz que não pode mandá-los para casa porque a ilha é secreta e não tem comunicação com o mundo exterior. May acaba revelando que os tiranossauros foram trazidos da ilha Sorna. Na primeira vez que eu assisti, eu fiquei doido achando que esses eram o Buck e a Doi de Um Mundo Perdido. Isso já revela que essa não é a ilha Sorna. Scott Creamer disse que no início eles até pensaram nisso, mas eles já haviam feito 3 temporadas com as crianças fugindo de dinossauros na floresta. Então nessa 4ª temporada eles queriam mostrar os campistas em novos ambientes enfrentando ameaças que nunca havíamos visto antes. É uma pena que eles não usaram a ilha Sorna. Seria uma oportunidade perfeita de mostrar o que aconteceu com aquela ilha, porque a Sorna ainda não foi explorada nos filmes do Jurassic World. May leva eles em uma caverna luxuosa atrás de uma cachoeira. Eles vasculham o local em busca de respostas e Sam encontra um papel da Manta Corp. Darius e Sam ficam para distrair May, enquanto os outros saem investigar a ilha. Eles encontram outra placa de metal e agora percebem que isso é uma área de alimentação. Eles vazam dali e se encontram com um compinho. O pequeno dinossauro é escaneado por um robô de 4 patas. Isso explica aquela perna de metal no deserto. O robô vê o Compsognathus como uma forma de vida não autorizada e com um raio elimina o dinossauro. Os campistas se escondem atrás de uma pedra enquanto o robô escaneia todo o ambiente. May viu que a máquina estava em atividade, então vai até o robô e diz que está tudo bem. Ela conta aos campistas que esse é um Brad, robôs que protegem a ilha eliminando tudo que não é autorizado. Scott Creamer diz que os produtores achavam a ideia desses robôs muito futurista para esse universo, mas naquela semana eles viram um vídeo em que a Boston Dynamics mostra seus novos robôs e perceberam que essa ideia não era tão futurista assim. Scott disse que ficou preocupado como os fãs reagiriam ao ver robôs na série, mas eles queriam fazer algo novo, então seguiram com a ideia. Existem outros visuais que poderiam ser mais interessantes, como esse que se parece mais com um cachorro, mas para mim esses robôs é uma das piores ideias da série. O nome da série é Jurassic World. Não tem sentido você colocar robôs para perseguir as crianças. Eles disseram que não queriam mais fazer os personagens correndo de dinossauros na floresta. Mas essa é a essência de Jurassic Park. Pessoas sendo caçadas por dinossauros. É por isso que a 3ª temporada é tão boa. Ao colocar esses robôs, eles tiraram essa essência que fazia a série funcionar tão bem. Eles voltam para a caverna e Sam conta para May toda a história da Manta Corp ameaçando sua família. May vai observar os tiranossauros se alimentando e Darius e Sam vão com ela. O tiranossauro cinza azulado se chama Comilona e a outra é a sua filha e se chama Comilinha. De repente, Comilona fica agressiva e ataca sua filha. Comilinha também revida com agressividade. Sam desconfia que a Manta Corp está por trás disso. A doutora chama um Brad e o robô lança um gás sonífero que coloca os tiranossauros para dormir. Entre a comida, Yasmina encontra grandes comprimidos que podem estar provocando a agressividade nos dinossauros. Um Brad entra na caverna e encontra Ben e Yasmina, mas quem já arranca a cabeça do robô com uma frigideira. Caraca, esses Brads são feitos do quê? De papel? May volta para a caverna e viu que eles estavam certos sobre a Manta Corp estar tramando alguma coisa, então ela irá descobrir o que são esses comprimidos. Um personagem misterioso brinca com o Hand Spinner. Esse brinquedo foi uma febre na época, mas hoje em dia ninguém se lembra mais. Ele fica louco de raiva quando descobre que um de seus robôs foi destruído, então irá entrar em ação. Yasmina vai até a selva pegar castanhas para May fazer sopa e dá de cara com a Indominus Rex. A primeira vez que eu vi essa cena eu fiquei maluco achando que a Manta Corp também fez uma Indominus, mas em seguida aparece um Carnotauro, um Ceratossauro e até Scorpius Rex.
porque na verdade Yasmina estava sonhando. Ela está traumatizada. Depois de muito tempo fugindo de dinossauros, isso virou um trauma para ela. Esse desenvolvimento de personagem é bastante profundo. Após uma análise, May descobre que o comprimido realmente tem componentes que deixam os dinossauros agressivos e também faz eles não sentirem dor. May precisa tirar os adolescentes da ilha, e o único jeito seria entrar escondido no avião que traz os suprimentos para a Manta Corp. Esse modelo de avião é semelhante ao avião de Jurassic Park 3. O plano é acabar com a comida dos tiranossauros para o avião de suprimentos vir antes do esperado. Eles seguem com o plano se livrando da carne enquanto os dinossauros estão dormindo. O tiranossauro dormindo me lembrou uma arte conceitual feita para o primeiro Jurassic Park. Outra parte do plano é danificar a plataforma de alimentação para a Manta Corp enviar Brads para consertá-la, mas Kenji está ficando gripado e quando tosse acorda os tiranossauros. Comelinha está muito machucada, mas Comelona está bem e começa a andar pela selva. Darius e Yasmina danificam os fusíveis da plataforma. Todos correm da Comelona, mas Yasmina fica congelada de medo. É uma cena muito emocional. Ela é puxada por Kenji e quando se reúnem descobrem que o avião já está vindo com mais suprimentos. Mas em seguida todos são escaneados por um Brad que inicia o protocolo de eliminação. A visão do Brad só pode ser uma referência ao Exterminador do Futuro, mas Brads são enviados e eles correm enquanto raios são disparados. Eles entram nos corredores e continuam fugindo dos Brads. Brooklyn consegue prender os robôs no corredor e surpreendentemente eles vão parar em um ambiente polar. Então essa ilha maluca tem 3 biomas: deserto, selva e neve. Eles dirigem caminhões de gelo para atravessar a neve. No meio da viagem, Yasmina sonha que o Mosasauro pula da neve para atacá-la. É outra cena que me pegou de surpresa. Eles encontram um kentrossauro chamado Pierce, que está perdido na neve. É uma espécie interessante que nunca apareceu nos filmes. Ele é parecido com o estegossauro, só que tem grandes espinhos depois das placas. Pierce irá morrer de frio, então os campistas concordam com a ideia de ajudar May a tirar o dinossauro da neve, mesmo que isso faça eles perderem um avião. Isso é uma coisa bem legal dessa série. Mesmo os campistas sendo perseguidos e quase mortos pelos dinossauros, eles entendem que eles são apenas animais e estão sempre tentando ajudá-los. Eles colocam Pierce em uma plataforma e usam os caminhões para puxá-lo. O avião chegou, mas eles são atacados por um Brad e acabam caindo em um lago congelado. O gelo vai se quebrando e Yasmina abre a porta do caminhão para jogar o robô na água. Eles conseguem salvar Pierce e vão para o bioma de selva, mas eles acabam perdendo o avião. Yasmina fica devastada, e isso a faz se abrir para Sammy contando sobre seus pesadelos. Então todos confessam que têm pesadelos. O pesadelo do Kenji é estar sentado em um avião e ao seu lado está a Scorpius Rex. Essa é uma referência à famosa cena de Jurassic Park 3, onde Alan sonha que um Raptor está sentado ao seu lado no avião. Aquele personagem misterioso fala com um Brad, e vemos que ele é um babaca descontrolado que fica furioso ao saber que perdeu mais um robô. Darius diz que eles precisam enfrentar a Manta Corp e evitar que ela continue machucando os dinossauros nessa ilha super tecnológica. Scott Creamer disse que essa ilha não tem nenhuma relação com as ilhas da InGen. É uma ilha totalmente nova. Ele revelou que até pensaram em usar a Biosyn nessa 4ª temporada, mas o próprio Colin Trevorrow pediu para eles não usar essa corporação, porque ela já seria usada em Jurassic World Dominion. Então eles continuaram usando a Manta Corp como uma grande vilã da história. A Manta Corp está na história desde a 1ª temporada. Faz sentido ela continuar na trama. Aquele cara vai para o bioma de neve procurar o robô desaparecido. Ele se irrita com o Brad a ponto de jogar o robô no gelo. Então o cara tá bravo por perder o robô e só de raiva perde mais um. Isso não faz sentido. O plano é levar Pierce para o deserto. Ele está muito agitado e May usa um aplicativo que a possibilita falar com o dinossauro, reproduzindo sons que têm significados específicos, como se acalmar.
Essa é uma ideia bem maneira. Brooklyn e Kenji retiram os comprimidos da nova remessa de comida dos tiranossauros. Comilona pega um pedaço de carne e leva para sua filha, mas Comilinha ainda está bem machucada e não quer comer. Essa é uma cena muito triste. Enquanto isso, Sam e Yasmina ficaram na caverna dormindo e precisam se esconder de um Brad que entra no quarto. Ele está acompanhado daquele cara que veio pegar as anotações da Mei. Sam parece reconhecê-lo. Brooklyn e Kenji chegam no deserto para contar para Mei que a Comilinha continua ferida. Mei diz que pediu para um Brad ir ajudar Comilinha, e se nenhum deles foi, isso significa que aquele cara está controlando os robôs. Mei revela que o nome dele é Cash e que ele é o seu chefe. Mei resolve ir falar com ele, e logo depois Sam e Yasmina chegam no deserto e ela diz para os campistas que foi o Cash quem ameaçou sua família se ela não fosse para o Jurassic World fazer espionagem e coletar amostras dos dinossauros. Isso está na história desde a primeira temporada. Também é algo que faz sentido com a história que está sendo contada. Mei vai até um grande edifício falar com Cash e é atacada por 2 raptores, mas ela é protegida por drones que projetam uma cerca elétrica. Essa é uma grande surpresa, porque em Reino Ameaçado é dito que a Blue é o último Velociraptor. Fica a dúvida se esses raptores foram feitos pela Manta Corp ou se também foram trazidos da Ilha Sorna. Seria irado se esses raptores fossem tigrados assim como os raptores de Um Mundo Perdido, mas eles têm uma cor verde, assim como o raptor que aparece no primeiro teaser de Acampamento Jurássico. Cash diz pra Mei que descobriu que ela aprendeu a se comunicar com os dinossauros e que pode usar sua descoberta para um novo plano da Manta Corp. Sam foi escondida até o edifício, mas eles conseguem alcançá-la a tempo. Cash vai matar Mei, mas ela sai correndo e é perseguida pelos robôs. Ela é quase eliminada, mas é salva pelos campistas. Tem toda uma cena deles enfrentando os Brads, mas para mim as cenas com esses robôs não tem nenhuma graça. Um dos Brads é derrubado por um Velociraptor. Agora sim ficou interessante. Mei é atacada pelo dinossauro e os campistas são cercados pelos 2 raptores, fazendo uma referência ao final de Jurassic Park 3. Sam corre e usa um Brad como uma arma para atacar os raptores, e assim os dinossauros saem correndo, mas Mei está bem ferida. Cash vê que Mei ainda está viva e fala com alguém pelo telefone. É aí que Ben descobre que Cash tem um celular. Mei precisa de um médico. O plano é pegar o celular do Cash para pedirem por ajuda e também saírem da ilha. Ben vai procurar um kit médico para Mei em um dos caminhões de gelo. Um Brad escaneia Comilona e diz que ela está adequada para o teste, e drones usam choque para afastá-la de Comilinha. Comilona se irrita e detona o Brad. Isso aí, garota, arrebenta esse robô chato. Mas os drones continuam com o choque e levam Comilona para algum lugar. Enquanto isso, Brooklyn e Yasmina entram em um armazém e encontram um exército de Brads desativados. Elas acham Cash, mas não conseguem pegar o celular. Todos se reúnem novamente. Eles precisam saber o que aquele cara está aprontando. Cash sobe em uma plataforma tecnológica, onde ele controla todos os drones e coloca Pierce e Comilona frente a frente para forçá-los a lutar. É por isso que aqueles comprimidos deixam os dinossauros agressivos. Isso eu achei interessante. É uma ideia cruel, mas ao mesmo tempo é uma crítica à exploração dos animais que infelizmente acontece em nosso mundo. Eles deixam o celular para depois. O importante agora é evitar que Pierce e Comilona se matem. Só que antes temos uma boa dose de romance com a Brooklyn agora dando sinais de que também gosta do Kenji. Com os drones, Cash aproxima os 2 dinossauros e a luta começa. Ben trouxe o caminhão de gelo e com a ajuda de Sam e Yasmina eles grudam 2 cilindros no caminhão e arremessam o veículo no armazém, causando uma grande explosão. Cash nota algo estranho e vai para fora investigar o que aconteceu. Darius quase atacado por um Raptor, mas consegue entrar no edifício. Ele sobe na plataforma e controla os drones para separar Comilona e Pierce. Mas logo os drones voltam à formação de teste e Pierce está quase morrendo. Darius
vê o Brad levando o celular para o Cash, então toma a difícil decisão de abandonar os dinossauros para tomar o telefone do robô. Darius pega o celular e liga para o seu irmão, mas é pego por Cash. Cash pergunta para Darius quem ele é, e o Dino Nerd responde que é o único sobrevivente do Jurassic World, e que chegou à ilha depois de seu barco ser destruído. Cash diz acreditar em Darius, mas o garoto viu demais, e não pode deixá-lo ir embora. Para ganhar a confiança de Cash, Darius diz que odeia os dinossauros, e que gosta de vê-los sofrer. Um dos espetos de Pierce fica cravado na cauda de Comilona. Os campistas começam a atacar os drones, e conseguem derrubar alguns, mas Pierce está prestes a ser morto por Comilona. É aí que Darius entra na mente de Cash dizendo que é muito caro produzir um dinossauro, e para sacrificá-lo seria preciso muito dinheiro para produzir mais dinossauros. Então Cash para a luta, e ordena os Brads colocarem Comilona para dormir em uma plataforma. Junto com Darius, Cash leva o Tiranossauro e o Kentrossauro para a enfermaria. Na enfermaria bastante tecnológica, Cash revela que a ilha será um campo de luta para dinossauros onde grandes apostadores colocarão seu dinheiro. A ilha tem biomas diferentes para deixar as lutas mais interessantes. Os campistas precisam entrar na enfermaria para ajudar Darius, e May diz que a entrada mais próxima fica na plataforma de alimentação no deserto. Darius vai até Comilona, que continua sonolenta. Ele arranca o espeto da cauda do Tiranossauro e Comilona parece aliviada. Darius faz carinho nela. A sensibilidade dessa cena é muito bonita. Cash inicia um novo teste colocando o espécime 87 no deserto para ver quanto tempo ele dura. Os campistas chegam no deserto e adivinha só quem é o espécime 87? O espinossauro. Primeiro os campistas veem apenas a silhueta dele andando no deserto. Essa cena é muito maneira. Scott Creamer disse que como um grande fã da franquia, ele queria ver o espinossauro de volta. Ele também disse que é uma boa chance desse espinossauro ser o mesmo de Jurassic Park 3. Isso faz sentido, já que a Manta Corp trouxe dinossauros da Ilha Sorna. A volta do espinossauro é a melhor coisa dessa temporada. O problema é que trocaram aquele rugido agudo que era muito marcante por outro bem genérico. Os campistas fogem do espinossauro e se escondem entre as rochas, e o espinossauro não consegue passar, assim como ele também não conseguiu passar entre as árvores em Jurassic Park 3. O problema é que esse é o território do tigre dentes de sabre. Eles correm, mas acabam indo parar em um beco sem saída. O tigre pula em câmera lenta e através de um vão, o espinossauro abocanha o dentes de sabre. Essa cena é irada. O espinossauro enfia a cabeça entre as rochas e quase abocanha os campistas, assim como ele quase abocanhou os personagens dentro do avião. Os campistas chegam até a plataforma que acabou de descer. Mesmo assim, todos pulam no poço. Como eles não se machucaram, eu não sei. Cash tem um chefe. Ele é frustrado porque não gosta da ideia da luta dos dinossauros e acha que tem uma ideia muito melhor, mas seu chefe não quer nem ouvir. Cash vai elaborar seu plano e pede para um Brad pegar uma caixa de chips, mas o robô acaba derrubando ela no chão e Darius guarda um chip no bolso. Cash se inspirou na pesquisa da May e elaborou um plano de controlar completamente os dinossauros através daqueles chips. Darius vê os campistas entrando na enfermaria e deixa Cash para ir até eles e diz que precisa ficar com Cash para evitar o seu plano de controlar os dinossauros. Apesar de Darius estar em risco, os campistas concordam. E Darius volta para Cash e diz que foi pegar um chip que ficou no chão. Garoto esperto. O irmão de Darius arruma suas coisas e parte em uma jornada para encontrar seu irmão. Assim como é mostrado na primeira temporada, na porta do quarto de Darius tem um pôster do Senhor DNA. Darius tenta fugir, mas é atacado por uma nova máquina, que é basicamente um dinossauro robô. Também existiram outros visuais mais encorpados,
Esse aqui é a cara do Mechagodzilla. Existe uma arte conceitual para um Jurassic Park 4 que mostra um híbrido entre humano e dinossauro com um implante robótico. Esse filme foi cancelado por não ter nada a ver com a franquia. Eu não sei por que nessa série animada eles acharam que seria uma boa ideia colocar um dinossauro robô. O novo robô se chama Brad X, que Ash o criou para ser a babá do Darius. Pelo menos esse robô é mais resistente que os Brads. Darius volta para dentro, onde encontra outros Brad X, e Cash dá a ele a tarefa de limpar o bioma de selva. Os campistas se reúnem com May e eles têm a ideia de tentar hackear um Brad X, e a única que pode fazer isso é a Brooklyn. Eles tentam derrubar um Brad X, mas não conseguem. Ao seguirem o robô, eles entram em um armazém e descobrem que os Brad X são construídos pelos Brads originais. Brooklyn tira a tampa da coxa de um Brad X e começa a tentar hackear o robô. Darius está limpando o bioma de selva, coletando parte dos Brads destruídos, e descobre que dentro da cabeça deles tem uma lata de sonífero. Cash aprimorou um novo chip e precisa fazer um teste, então a próxima tarefa de Darius é simplesmente injetar aquele chip no espinossauro. Opa, agora o negócio vai ficar bom. Darius vai com o Brad X no deserto e encontra o espinossauro dormindo. Oh, olha só que belezinha. Ben estava espionando o Cash e conta para os campistas que Darius foi obrigado a tentar injetar o chip no espinossauro. Brooklyn tentou várias vezes hackear o Brad X, mas não conseguiu. Então acha que é mais fácil tentar hackear um Brad, porque o sistema é mais antigo. O Spino encontra Darius e corre atrás do garoto. Essa cena é semelhante a quando o espinossauro persegue os personagens saindo do avião. Darius se esconde em meias rochas e é encurralado pelo Brad X, que o ataca com um raio. Mas Darius desvia e o raio acerta o Spino, que fica irritado e arrebenta o robô. Ao correr, Darius encontra uma cabeça de Brad e tenta abri-la, enquanto o espinossauro corre em sua direção. Esse ângulo é bem legal. É o mesmo ângulo que vemos quando os raptores perseguem os personagens no primeiro filme. Darius lança a lata de sonífero e o espinossauro adormece. Um novo Brad X entrega uma pistola de chip a Darius e o obriga a injetá-lo. Mas bem nessa hora, Brooklyn assume o controle do robô e se comunica com Darius dizendo para destruir o chip e então fará com que o Brad X fale para Cash que o chip foi injetado. Tudo bem, vamos acreditar que uma adolescente hackeou e aprendeu a controlar um robô extremamente avançado. Não dá para ficar exigindo muito de uma série infanto-juvenil. Em 6 dias, Cash fará uma grande apresentação para os investidores da Manta Corp, e os campistas decidem ficar para acabar com os planos de Cash. Darius diz para Cash que o chip foi implantado. O Brad X também confirma, mas o chip não está funcionando. O problema é que isso faz Cash pensar que os chips não funcionam em dinossauros adultos, então ele usará cobaias mais jovens, como um filhote de Brachiosaurus. Darius lança uma corda para os campistas subirem no edifício, mas Brooklyn escorrega e os raptores correm até ela e por pouco não alcançam. Essa cena lembra os raptores indo atrás da Amanda em Jurassic Park 3. Eles entram no edifício e descem para resgatar o bebê Brachiosauro. Enquanto isso, Darius vai enrolar Cash. Os campistas entram no galpão onde os dinossauros são mantidos em compartimentos e encontram um bebê de Brachiosauro que foi criado com o DNA de um brachiosauro da ilha Sorna. Eles se separam e Kenji e Sam encontram um híbrido de espinossauro e Sinoceratops, que foi criado com o DNA de Sinoceratops da ilha Nublar, que foi coletado por Sam na primeira temporada. Essa foi uma boa sacada dos roteiristas. Sam, vendo o filhote, dá um aperto no coração, porque a criaturinha não tem culpa de ser uma experiência de laboratório. Darius desafia Cash a jogar o jogo do Jurassic World, que aparece na primeira temporada, e foi por ganhar o jogo que Darius ganhou o convite para o Jurassic World. Ben chega até o filhote de Brachiosauro, que é bastante agitado. Já Brooklyn e Yasmin encontram outro híbrido filhote. Os brinquedos revelam que essa espécie se chama Spinoceratops. Cash não gosta de perder
perder para Darius no jogo, e como ele é uma pessoa desonesta, ele hackeia o jogo para ganhar. Sam dá ao filhote o nome Angel, e os dois filhotes devem ser irmãos, porque eles ficam muito felizes quando se encontram. Sam fala para Yasmin o quanto se sente culpada pela criação desses híbridos que estão trancados nesse laboratório. Esse é um outro desenvolvimento de personagem bastante profundo. Eles se reúnem no galpão e Brooklyn tem a ideia de retirar um fusível para dar a entender que foi assim que os filhotes escaparam. Mas o outro Spinoceratops acerta a caixa de fusíveis e causa um apagão no galpão. E os compartimentos se abrem e de um deles sai um ceratossauro. O ceratossauro já havia aparecido na segunda temporada, mas o legal é que esse ceratossauro é mais semelhante ao ceratossauro de Jurassic Park 3. Isso se não for o mesmo, já que a Mantacorp trouxe dinossauros da Ilha Sorna. Cash ganha de novo e o tiranossauro dança. Isso eu achei engraçado. Faz uma referência a jogos como Fortnite. No galpão, o ceratossauro procura pelos campistas. Já essa cena tem a essência de Jurassic Park. O filhote de Brachiosauro escapa de Ben e o ceratossauro corre atrás deles. Eles fazem manobras para escapar do dinossauro e vão parar nos corredores e lá conseguem escapar. Cash notou algo estranho e desceu com Darius até o galpão. Darius vê o ceratossauro e eles correm para o elevador e por pouco conseguem escapar. Essa cena me lembrou a cena do elevador em Reino Ameaçado. Yasmin, Sam e Ben vão parar no bioma de selva, e Brooklyn e Kenji vão parar no bioma de neve, e Kenji dá ao Spinoceratops o nome Rebel, e eles voltam para a selva. Um Brad X botou o ceratossauro para dormir, e Cash descobre que todos os filhotes sumiram, e fica bastante irritado. Angel e o pequeno Brachiosauro brincam felizes na selva. Ben não quer dar um nome a ela para não se apegar, assim como fez com a bolota. Cash descobre que a plataforma foi usada, e ordena um exército de Brad X procurar pelos filhotes em todos os biomas. Os robôs encontram o Brachiosauro. Ben tenta detê-los, mas o filhote é capturado e é levado até Cash. Os Brad X seguram o filhote e Cash injeta o chip no pequeno Brachiosauro, que grita de dor. Que cena pesada para uma série infanto-juvenil. O filhote é solto e tenta fugir, mas com o controle, Cash para o Brachiosauro. Você vê nos olhos e na respiração do dinossauro o quanto ele está sofrendo e assustado. É uma cena muito cruel. Ben conta aos outros campistas que Cash colocou o chip no filhote, e ele exige que todos se juntam para derrotar Cash. O único comando que o dinossauro obedece é parar, então Cash quer aumentar a frequência do chip para ver se resolve. Os campistas bolam o plano de atrair Cash para a caverna e então desmaiá-lo com um gás sonífero e trancá-lo lá dentro. Eles usam Angel para atrair Cash, mas um bando de Pteranodons foi solto pelos Brad X e Cash volta para dentro do edifício. Um Pteranodon procura por Rebel e Kenji acalma o filhote para ele não fazer barulho. Então aprendemos que esse bioma artificial não é um bom lugar para os Pteranodons. Após um momento de carinho, Kenji finalmente fala para Brooklyn que gosta dela, e ela também diz que gosta dele. No início eu achei isso estranho, mas todos os episódios foram desenvolvendo esse relacionamento entre os dois, e quando chega nesse momento, dá para aceitar essa ideia. Cash comanda os drones para levar os Pteranodons até a área de alimentação. Cash sai para procurar Rebel, e perto da caverna ele é emboscado, mas o Brad X falha na hora de lançar o gás sonífero. Então Ben usa o tablet para atrair Cash com os sons do filhote. Essa cena é muito semelhante ao Ludlow em Um Mundo Perdido procurando o filhote de tiranossauro através do barulho. Cash vai para os fundos e descobre que os barulhos estão vindo do tablet, mas tarde demais. Darius tranca ele na caverna. O filhote de Brachiosauro havia sido levado para a enfermaria. Ben e Darius vão até lá, e como o filhote não para quieto, Ben dá a ela o nome Faísca. Os campistas se reúnem com May, e Ben diz a Faísca que ela lembra Bolota, e que a essa altura o Anquilossauro já deve ter se esquecido dele. Mas vamos para a Ilha Nublar, onde vemos que a Bolota continua indo até o acampamento procurar pelo Ben. É outra cena que dá um aperto no coração.
Brooklyn e Kenji estão namorando, e Kenji quer contar isso para o Darius primeiro porque foi por colocar a vida da Brooklyn em perigo que ele havia ficado bravo com Darius. O problema agora é que Angel e Rebel não parecem bem. Eles são meio espinossauro, então o bioma de deserto deve ser o melhor lugar para eles. Faísca está bem, mas ela continua com o chip implantado na cabeça, e Mei diz que pode remover, mas para isso eles precisam ir até a enfermaria. As campistas levam Angel e Rebel para o deserto, mas os filhotes continuam moles. O espinossauro aparece, elas saem correndo e por pouco conseguem entrar no corredor. Essa pode ser mais uma referência a Jurassic Park 3, quando os personagens conseguem escapar do espinossauro. Kenji vai contar a novidade pro Darius, mas fica com vergonha e acaba perguntando quem é o herói de ação favorito dele, e ele responde que é o Alan Grant. Tamo junto, Darius. Os dois vão alimentar o Cash, mas ao chegarem na caverna dão de cara com a porta aberta. Ele deve ter voltado para o edifício, então Ben e Mei estão em perigo. Mei conseguiu retirar o chip e Faísca está bem. Kenji vai avisar Ben e Mei enquanto Darius procura por Cash. Ele descobre que agora Cash está acompanhado pelo seu chefe, que ordena dar o Kentrossauro ferido como alimento aos novos dinossauros de um quarto bioma. Angel e Rebel ficam muito felizes no bioma de gelo. Eles podem ter sido criados geneticamente para viverem nesse ambiente. Yasmina nem deixa Brooklyn e Sam se despedirem dos filhotes e sai com o caminhão de gelo. As três se desentendem e o caminhão vai parar em um lago congelado, mas elas conseguem pular do veículo. Elas caminham pelo gelo e encontram outro caminhão. Ao entrarem no caminhão, elas dão de cara com Brad X. Mas esse deve ser o robô hackeado, porque ele entrega a mensagem de que o Kentrossauro está em perigo e eles precisam de ajuda. Darius e Kenji saem do edifício e contam para Mei e o Ben sobre o plano do Cash, então eles precisam salvar Pierce. Darius e Kenji se armam com tampas de caixotes e bolinhas de choque e vão para o quarto bioma, que é um pântano. Kenji finalmente conta pro Darius que Brooklyn é a sua namorada. Parece que o Darius não gostou, mas ele fica muito feliz com a notícia. Junto com Mei, Ben enfrenta os Brads que estavam levando Pierce para o pântano, mas eles são muitos. Então Ben e Mei sobem na plataforma com o Kentrossauro. Darius e Kenji ouvem um barulho familiar. O Dilophosauro também está de volta. Ele estava sumido desde Jurassic Park, e depois de Acampamento Jurássico ele também apareceu em Jurassic World Domínio. Os movimentos do Dilo são iguais ao do primeiro filme, só o visual que está um pouco diferente. E é claro que assim como em Jurassic Park, os Dilophosauros cospem uma gosma venenosa. Ainda bem que Darius e Kenji trouxeram essas tampas. Eles correm e se juntam a Ben e Mei, que chegaram com o Kentrossauro na plataforma. Kenji joga as bolas de choque, mas elas só funcionam quando são disparadas pelos Brads. Quando eles estão encurralados, as campistas aparecem com o caminhão e botam os Dilophosaurus para correrem. O problema é que Kenji diz que não enviaram nenhum Brad X mandar um pedido de socorro para elas. Então essa é uma armadilha. Foi uma boa reviravolta que eu não estava esperando. Eles são cercados por um exército de Brad X, e entre eles está o Cash e o seu chefe, que é ninguém menos que o pai de Kenji. E a temporada termina com mais essa reviravolta que também foi inesperada. O pai de Kenji era sócio do Jurassic World e aparece em um quadro na segunda temporada. Scott Kramer diz que essa reviravolta não havia sido planejada desde o começo, mas que os produtores viram que fazia sentido com a história que estava sendo contada. Eu concordo com eles, essa reviravolta faz sentido e é um gancho que deixa o público muito curioso para a próxima temporada. Então, a quarta temporada de Acampamento Jurássico tem uma história que tenta sair da mesmice das outras temporadas e introduzir novas ameaças. Mas o problema é que essas novidades, como uma ilha super tecnológica e robôs avançados, tiram a essência dos filmes que fazia a série funcionar tão bem. O que mantém a história funcionando são os campistas, que são ótimos personagens. As relações entre eles sempre foram o charme da série, e o desenvolvimento profundo levou isso a um novo
novo nível. O Cash é um vilão que quebra o galho e a série terminou com boas reviravoltas. A produção continua ótima, a trilha é muito boa e a animação está cada vez mais linda, com os dinossauros sempre muito detalhados. As melhores partes para mim é quando a série recupera aquela essência perdida e traz a incrível volta do Dilophosauro e do Espinossauro. Essa é a temporada mais fraca até agora, pode ser mais indicada para a nova geração que não é muito apegada à franquia, mas ainda tem coisas que faz os fãs sorrirem. Agora é hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou da ideia de colocar robôs na série? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.